Boa tarde a todos e a todas. Hoje, o Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, denominado Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, em nome da Carina do Carmo, que é a diretora-presidente do ILP, dá início para mais uma palestra do ciclo ILP-FAPESP 2022, de Ciência Aplicada, Tecnologia e Políticas Públicas sobre fármacos promissores contra a Covid-19. Tá? Para a gente dar início, vou apresentar só rapidamente uns slides para vocês, que é o Instituto do Legislativo Paulista, que faz parte da Assembleia Legislativa. Ele foi criado em 2001, tá? E ele tem, assim, como eixo principal, né, ele desenvolve uma proposta diferenciada de formação dos agentes públicos e cidadãos, e é baseado nas modernas concepções de responsabilidade, eficiência e compromisso com a cidadania. Tem alguns canais para vocês terem contato, quem quiser, com o ILP, tá? Desde telefone, endereço físico, ou das redes sociais. E hoje é a nossa grande palestra, né? Sobre fármacos promissores contra o Covid-19, né? Porque desde o início da pandemia, tem um grupo de professores de São Paulo que eles vêm se dedicando a estudar e a desenvolver fármacos que possam ser usados com eficácia no tratamento da Covid-19 e no combate ao vírus SARS-CoV-2, além de possibilitar a busca de novos alvos terapêuticos. E esse esforço está fazendo com que o conhecimento avance sobre a doença e sobre o vírus, tá? Bom, para isso, eu vou chamar aqui conosco hoje o professor Horácio Forjas, que é da FAPESP, ele é gerente de Relações Institucionais. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. Professor Horácio, a palavra é sua, fique à vontade, professor. Boa tarde, Paula. É sempre um prazer dar início a um ciclo de palestras ILP-FAPESP. Eu principio saudando os nossos ilustres palestrantes, o professor Rafael Victório de Carvalho Guido, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a professora Cristiane Guzzo, do Instituto de Ciências Biomédicas, também da Universidade de São Paulo, o professor Fernando de Queiroz Cunha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e, por fim, o professor Carlos Alberto Montanari, do Instituto de Química de São Carlos. Saúdo aqueles que nos seguem muito estreitamente ao longo desses anos todos. O ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação tem por objetivo divulgar o que, não a FAPESP, mas o que a ciência e a inovação paulista fazem, desenvolvem em prol da sociedade que, com os seus contribuições, mantém viva e acesa a chama das instituições de ensino e de pesquisa no estado de São Paulo. Nós teremos um pequeno vídeo de 5 minutos na sequência dessa minha apresentação. Em atuação desde 1962, a FAPESP é uma das principais agências públicas de fomento à pesquisa científica do país. É fruto do diálogo entre pesquisadores e deputados estaduais paulistas que a criaram na Constituinte Estadual de 1947. E sua missão é financiar com recursos públicos a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP apoia, em média, 20 mil projetos de pesquisa por ano e mantém acordos de cooperação com centenas de organizações em países de todos os continentes.
As pesquisas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos paulistas e para estimular o desenvolvimento do estado de São Paulo. 2 dias depois de confirmado o primeiro caso de Covid no país, pesquisadores da USP e da Universidade Oxford concluíram o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Foi o primeiro passo para que São Paulo assumisse a liderança das pesquisas sobre a pandemia no Brasil. Hoje, quase a metade das pesquisas sobre a doença são desenvolvidas no estado por pesquisadores paulistas apoiados pela FAPESP. A fundação financia mais de 100 de projetos relacionados ao novo coronavírus, que envolvem desde testes rápidos para a detecção da doença até ventiladores pulmonares de baixo custo desenvolvidos na USP, além de apoiar a fase 3 dos testes clínicos da vacina chinesa Coronavac. Recrutados pelo Hospital das Clínicas, mais de 17 mil voluntários participam da última etapa de testes da vacina contra a dengue, desenvolvida também pelo Instituto Butantan. Os pesquisadores da Unicamp descobriram que bactérias presentes na flora intestinal provocam resposta inflamatória em uma região do cérebro e estudam uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada R$1 de recursos públicos investido em pesquisa na agricultura gera um retorno de R$10 a R$12 para a economia do estado de São Paulo. Os esforços de pesquisa realizados nos últimos 20 anos em São Paulo no combate ao amarelinho resultaram em uma redução de 43% em 2008 para 3% em 2017 do número de plantas contaminadas. Investimentos nas últimas 4 décadas em pesquisas, com importante participação do programa FAPESP de bioenergia, o Bioen, fizeram do Brasil o maior produtor mundial de etanol, biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar. 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. A constatação foi feita por um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP e levou a Companhia de Engenharia de Tráfego a aumentar em 20% o tempo de travessia. Com mais de 20 anos, o programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas dá suporte a empreendedores que querem transformar conhecimento em novos produtos ou serviços. Cadeirantes com grandes restrições de locomoção já podem controlar suas cadeiras de rodas motorizadas com movimentos da cabeça, da face ou até mesmo da íris. Um pequeno sensor está revolucionando o atendimento a pacientes neurocríticos e que precisam medir a pressão intracraniana sem a necessidade de procedimentos invasivos no interior do cérebro. Ao utilizar tecnologia de realidade virtual, uma empresa recriou os dinossauros que habitaram o Brasil há milhões de anos e que hoje podem ser vistos na exposição Dinos do Brasil. Estes são apenas alguns exemplos da ciência e da tecnologia produzidas no estado de São Paulo, que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Antes de dar início à sequência de apresentações, eu gostaria de lembrá-los que perguntas poderão ser efetuadas e deverão ser encaminhadas via e-mail para o endereço que comparece diante dos seus olhos, cicloilp@fapesp.br. Essas perguntas serão coletadas pela nossa equipe e serão endereçadas aos respectivos palestrantes ou, eventualmente, a todos os palestrantes e respondidas ao término da sessão de palestras. Eu gostaria de lembrá-los que esta é a 33ª edição do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, que teve início em 2017. Justificadamente, um número bastante expressivo desses eventos contemplou temas ligados à recente pandemia
recente e ainda não completamente debelada, a pandemia Covid-19. O tema de hoje versa sobre fármacos promissores contra a Covid-19. A primeira palestra ficará a cargo do professor Rafael Victório de Carvalho Guido e versará sobre a física, a química e a biologia aplicadas na descoberta de novos fármacos para a Covid-19. O professor Carvalho Guido é professor associado do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e pesquisador associado do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos 17 CEPIDs atualmente apoiados pela FAPESP. Graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade Estadual Paulista, recebeu o título de doutor em Física Biomolecular pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com estágio sanduíche na Universidade de Marburg, na Alemanha. Tem 2 anos, peço mil desculpas, pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Tem 2 anos de experiência no pós-doutorado em Química Medicinal e Biologia Estrutural pela USP, é especialista na integração de métodos computacionais experimentais. Sua pesquisa está focada na elucidação estrutural de alvos moleculares, na aplicação deste conhecimento para a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos e agroquímicos. É bolsista de produtividade do CNPq em nível 2. Com a palavra, o professor Rafael Victório de Carvalho Guido. Boa tarde. Me escutam? Me escutem, me veem? Sim, pode prosseguir, professor. Então tá. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, professor Horácio, pela gentil apresentação. Eu, como o professor Horácio falou, e eu agradeço aqui também, aproveito já de antemão, agradeço a FAPESP, parabenizo a FAPESP e o Instituto pela Legislativa de São Paulo, pela excelente iniciativa de trazer essas divulgações científicas. Eu acho super importante isso e me sinto honrado de estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui em São Carlos. Então, eu intitulei minha palestra Física, Química e Biologia aplicada na descoberta de novos fármacos, para a gente ter uma ideia de que dá para integrar todas essas disciplinas, e elas são necessárias de serem integradas, para que a gente possa chegar no objetivo comum, que é tratar essa doença que vem nos maltratando ao longo dos últimos 2 anos. Então, eu pertenço a um centro de pesquisa e inovação da FAPESP, né, que é o CEPID FAPESP. No nosso caso, é um centro denominado Centro de Inovação em Biodiversidade de Fármacos, o CIBFAR, e ele congrega virtualmente 5 das principais instituições públicas do estado de São Paulo, né, que é a USP, a Unesp, a Unicamp, a UFSCar e a Unifesp, para que, e nós somos no total 22 pesquisadores que trabalham com um objetivo comum nos temas de biodiversidade e descoberta de novos fármacos para várias doenças. E a doença que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, discutir, é sobre a Covid-19, né, causada aqui pelo vírus do SARS-CoV-2. Eu sei que vocês já estão bastante familiarizados com esses números, porque somos bombardeados com eles nos últimos 2 anos, mas eu queria chamar a atenção de vocês para olhar esses números sob uma perspectiva talvez um pouco diferente, que talvez vocês não tenham pensado ainda, mas que são números que me chamam a atenção, né? O Brasil hoje, ele é o 3º em número de casos de Covid, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso representa 6% dos casos de Covid no mundo. No caso, o número de mortes, essa estatística é extremamente desfavorável, né, para nós, porque nós somos o 2º em número de mortes, a gente só perde para os Estados Unidos, com 662 mil mortes, de acordo com o último dado, dia 18 de abril. Isso corresponde a 10% das mortes total de Covid registradas no mundo até hoje. Isso significa que 1 em cada 10 mortes que aconteceu no mundo eram de um brasileiro. Então, é um número bastante significativo. E aí, o último número que eu queria chamar a atenção de vocês é que se a gente faz a divisão desse número de 662 mil mortes e divide pelo número de minutos que a gente tem em um ano, a gente vai chegar numa razão de 1,27 mortes por minuto. Isso significa que se a gente fizesse 1 minuto de silêncio
para honrar a vida das pessoas que se foram por causa da Covid-19, desde o começo da pandemia, significa que o país inteiro ficaria em silêncio por 15 meses. Isso é um número bastante grande. Imagina que foram muitas pessoas, né? Quando a gente coloca sob perspectiva, a gente consegue ter uma ideia talvez um pouquinho mais tangível de quão grande esse número é. A doença, né, causada pelo coronavírus, a síndrome respiratória aguda, foi publicado, o primeiro reporte sobre essa doença foi publicado em 24 de janeiro de 2020, no New England Journal of Medicine, um jornal extremamente respeitado da área de medicina, e logo no dia 11 de março, em seguida, a Organização Mundial da Saúde já decretou que o mundo estava vivendo uma pandemia. Do ponto de vista da biologia estrutural, né, e da ciência, foi muito interessante, que foi muito rápido, porque a primeira estrutura depositada de proteínas do SARS-CoV-2 foi depositada no dia 5 de fevereiro de 2020, praticamente 14 dias depois da primeira publicação que foi reportada da Covid-19. E até hoje nós temos aqui mais de 2.000 estruturas hoje depositadas no banco de dados de proteína, sendo que se representam diferentes conformações, diferentes estruturas em complexo com diferentes ligantes, de 21 das 29 proteínas que compõem todo o vírus. Isso aqui é o vírus dissecado, literalmente, né, de acordo com as proteínas que compõem todo o vírus. A proteína S é a mais famosa, talvez, de todas, porque é essa proteína que está na superfície do vírus. Mas para os propósitos aqui dessa apresentação, eu vou focar em 2 dos alvos mais importantes que a gente tem do desenvolvimento do vírus, da maturação do vírus, para ele poder se desenvolver dentro da nossa célula, que são as 2 proteases, né? A protease chamada de papaina-like e a protease principal do SARS-CoV-2. Mas antes de falar das proteínas propriamente dita, eu queria falar rapidamente sobre os métodos que a gente utiliza para fazer o estudo dessas proteínas. Basicamente, o que a gente faz? A gente vai pegar uma sequência de gene que codifica para uma dessas proteínas do nosso interesse, no nosso caso, essas proteases, vai colocar esse segmento esse gene num vetor de expressão, e esse vetor de expressão ele vai para dentro de uma bactéria, no caso, uma Escherichia coli, que funciona como uma fábrica de proteína. Ela vai produzir em grandes quantidades essa proteína, porque a gente fez a engenharia dessa bactéria para que ela pudesse produzir em grandes quantidades essa proteína do nosso interesse, mas também vai produzir muitas proteínas que são do interesse dela. Aí, então, a gente vai separar essas proteínas umas das outras, né, e trabalhar somente com aquela proteína que é a proteína do vírus que a gente tem interesse. Essa proteína, a gente vai realizar estudos de cristalização, que nada mais é do que tirar essa proteína da sua forma solúvel e trazê-la para uma forma sólida, num estado sólido, só que um estado sólido muito bem ordenado, que é a estrutura de um cristal. E uma estrutura de um cristal, ele tem propriedades ópticas que são bastante interessantes para a gente estudar do ponto de vista da física, que aí permite que a gente consiga estudar a estrutura dessa matéria, que é composta, nesse caso desse cristal, composta por átomos de uma proteína. Esse cristal, basicamente, como ele tem propriedades ópticas, ele segue esse princípio que ele consegue espalhar a radiação, né? Ele consegue fazer a interação entre a radiação, que é, no caso, uma luz que incide sobre o nosso cristal, e o nosso cristal consegue espalhar essa luz na forma de uma difração. A gente conhece esse fenômeno aqui que a gente vê quando a gente vê um arco-íris, e o mesmo princípio, ele é aplicado quando a gente vai estudar a estrutura de proteínas em cristal. Só que, em vez de iluminar o nosso cristal com uma luz branca, a gente ilumina nosso cristal com uma luz de raio-x. Essa luz de raio-x aqui, ela tem um comportamento ondulatório que vai incidir sobre o nosso cristal, que é composto de átomos, que tem elétrons. Essa onda de raio-x vai interferir com os elétrons dos átomos, e esses elétrons aqui vão espalhar essa radiação X, e a gente vai coletar esses dados. Esses dados, em geral, a gente consegue fazer isso, como são os elétrons que espalham essa radiação, a gente vai, nada mais no final do nosso experimento, obter um mapa que a gente chama de mapa de densidade eletrônica, que é a posição no espaço onde aqueles átomos que espalharam aquela radiação X estão posicionados. E aí, de posse dessa informação, a gente constrói um modelo aqui dentro dessa malha, né, desse mapa de densidade eletrônica, que nada mais é do que a estrutura daquela proteína que espalhou aquela radiação X.
E esses experimentos a gente faz em laboratórios de alta intensidade, de alto brilho, que nós aqui no estado de São Paulo e aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de coletar esses dados aqui no Sirius, que é lá no Laboratório Nacional de Leucincroton, um excelente investimento que foi feito e que faz com que a gente tenha a possibilidade de realizar experimentos de primeira linha e competir de igual para igual com diversos países do mundo que têm síncrotons de última geração, como é o caso agora do nosso país. Então, em resumo, a gente começa lá com a bioquímica, né, trabalhando com a biologia e com a química integrados, a gente passa pela física através da cristalografia de raio-x, a gente volta para a biologia, onde a gente vai entender a estrutura dessa nossa proteína, e, por fim, a gente vai trabalhar com a química medicinal, que é achar novos compostos, pequenas moléculas que são capazes de interagir com essa proteína grandona aqui e modular a atividade dela em relação à sua função dentro, no nosso caso, dentro do desenvolvimento do vírus. Então, para ilustrar isso de maneira melhor com exemplos práticos que a gente faz aqui no laboratório, eu trouxe o primeiro caso aqui que eu trouxe para discutir com vocês, é da proteína principal de SARS-CoV-2, a MPRO, e aqui foi um trabalho árduo do doutor André e da doutoranda, da Gabriela, que trabalharam 100% do tempo, inclusive na época da pandemia mais grave, trabalhando muito, onde eles conseguiram clonar e expressar e purificar os genes, esses genes e as proteínas. E eles fizeram, além disso, a triagem de diversas coleções de compostos que foram doadas aí por parceiros do nosso laboratório e por colaboradores aqui do Centro de Biodiversidade e Fármacos. Esse trabalho aqui permitiu que a gente encontrasse vários inibidores que eram fracos inibidores, alguns de média potência e alguns inibidores bastante potentes. Esses inibidores aqui foram, então, confirmados através de outros experimentos biofísicos para poder fazer a confirmação deles como ligantes dessas proteínas e permitiu que a gente classificasse eles, então, como potentes, de média potência e de baixa potência. Então, aqui, além disso, esses inibidores que a gente identificou da protease principal, da MPRO, a gente conseguiu fazer ensaios antivirais que mostraram que eles também eram inibidores bastante potentes da replicação viral em modelo in vitro, mostrando para a gente que aqui a gente tinha uma prova de conceito falando, olha, ele não só inibe a protease a principal, mas ele também inibe o progresso, a progressão, o desenvolvimento do vírus dentro da célula. Então, resultados que foram bastante interessantes e que a gente tem trabalhado em cima dele com nossos parceiros. Além disso, com a proteína pura que eu falei para vocês, o André e a Gabriela conseguiram cristalizar essa proteína em diversas conformações, tanto na forma de complexo com pequenas moléculas, que são esses fragmentos moleculares que eu mostro para vocês aqui, e com isso agora a gente consegue fazer uma modificação dessas moléculas de modo que a gente vai melhorar a potência e a seletividade deles para entregar aí um candidato a fármaco. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram resolver a estrutura dessa proteína em diversas conformações diferentes, que deu uma ideia bastante interessante do processo de maturação dessa proteína, onde a gente começou a entender como que a proteína do vírus, ela trabalha para que o vírus possa se desenvolver. Então, basicamente, a partir do momento que essa proteína é expressa, ela é expressa de uma maneira dimérica, onde a gente consegue ver a formação desse dímero, mas esse dímero é um dímero que a gente chama de dímero imaturo, ele não está na sua forma ativa ainda. Em seguida, o que acontece? Ela sofre uma autoclivagem que vai clivar o N-terminal, e ao fazer essa autoclivagem, sofre uma mudança conformacional. Essa mudança conformacional expõe o C-terminal, e onde vem uma outra molécula da protease principal que cliva. E aí sim a gente tem a proteína propriamente dita do vírus, agora na sua forma matura, né? A forma onde ele vai conseguir agora fazer toda a sua função, que é clivar toda a poliproteína do vírus, e aí liberar todas as outras enzimas, as outras proteínas, as outras proteínas desse vírus, para que ele possa formar o capsídeo viral. Esse experimento teve uma repercussão bastante grande na mídia geral e na mídia específica, porque foi o primeiro experimento de usuários externos que foram realizados no Sirius, e para a gente isso foi um marco bastante importante para a gente, porque colocou o Brasil numa condição de liderança aí no trabalho de biologia estrutural e de química medicinal para desenvolver novos fármacos aí para a Covid-19.
O outro exemplo que eu trouxe aqui para discutir com vocês, de maneira breve, é relacionado à proteína papain-like, PL-PRO, chamada de PL-PRO, que é uma outra protease necessária para o desenvolvimento do vírus, que cliva uma outra parte da poliproteína que o vírus faz quando ele produz quando ele entra nas nossas células. Esse trabalho aqui ele foi feito em colaboração com o professor Eduardo Cili, da Unesp, que vem investigando já há algum tempo peptídeos da fração não tóxica do veneno dessa serpente do gênero Potrops. Essa fração não tóxica do veneno, ela tem peptídeos bastante interessantes estruturalmente falando e do ponto de vista de atividade biológica. Então, esses peptídeos aqui, eles foram testados, vários deles aqui foram testados pelo grupo do Dr. Lúcio e da doutora Carolina, em ensaios in vitro para atividade antiviral. E a gente pode observar, por exemplo, aqui a gente observa células não infectadas marcadas todas em azul aqui, e as células infectadas marcadas em verde, né? E quando a gente coloca essas células na presença dos derivados desses peptídeos da serpente, do veneno da serpente, da fração não tóxica do veneno da serpente, a gente observa uma diminuição bastante significativa, né, dessas marcas verdes aqui que eu estou mostrando para vocês, mostrando para a gente que esses compostos, eles são bastante ativos contra o vírus e impedem a replicação viral. Mas como o nosso grupo quer também saber não só que ele mata, mas como que ele mata o vírus, a gente fez estudos, onde daí a gente trabalhou aqui, nossos alunos, a Marjorie, a Mariana e a Gabriela, fizeram estudos para tentar descobrir qual seria o alvo responsável por essa atividade, né, antiviral. E a gente testou contra a M-PRO e contra a PL-PRO. Contra a M-PRO, a gente observou que na presença desses candidatos, aí, inibidores, desses peptídeos, a M-PRO ela era insensível, eles não inibiam a atividade da M-PRO, porque a gente consegue ver que a atividade aqui está próxima do 100%. Um pouquinho aqui para o derivado A11, que inibiu ali uns 20% da atividade, mas era muito pouco ainda. Por outro lado, quando a gente fez o mesmo experimento na presença da PL-PRO e dos peptídeos derivados lá do veneno da serpente, a gente observou uma potência bastante elevada, né, onde a gente viu que a atividade catalítica da enzima ficou bastante baixa na presença desses inibidores, indicando para a gente que eram provavelmente inibidores bastante potentes dessa enzima. A gente confirmou que eram realmente inibidores potentes dessas enzimas, todos eles na ordem do baixo micromolar, o que é um dado bastante interessante nessa fase do projeto de pesquisa e de descoberta de fármacos, achar inibidores do baixo micromolar, e em seguida a gente fez um outro ensaio para poder confirmar se esses inibidores eram realmente verdadeiros ligantes dessa enzima. E aí quem fez, a Mariana, fez esses estudos biofísicos que mostrou também que eles não só são potentes inibidores, mas eles são também eles apresentam uma afinidade bastante grande pela enzima na ordem do baixo micromolar. E, por fim, a gente queria entender como é que essas moléculas interagiam, né? Uma vez que elas estão inibindo a PL-PRO, a gente queria entender como é que elas funcionavam. Então, a gente fez estudos de modelagem estruturais aqui, utilizando a estrutura da PL-PRO, e a gente vê aqui que o ligante, que é esse peptídeo, essa molécula grandona aqui, ela ocupa toda a cavidade catalítica da enzima, bloqueando essa entrada desse sítio para que o substrato, impedindo que o substrato entre. Significa que quando o inibidor está ligado, o substrato não consegue entrar. E isso faz com que a atividade catalítica da enzima diminua significativamente e faz com que o vírus não consiga fazer a produção das proteínas que ela precisaria clivar para poder fazer a estruturação do capsídeo viral e formar uma nova partícula viral, indicando para a gente um modo como que essa molécula aqui está agindo para impedir a proliferação e o desenvolvimento do vírus. Esse trabalho aqui contou, como vocês viram, com uma quantidade bastante grande de colaboradores, que não seria possível se não fosse por eles, exatamente porque são trabalhos que envolvem diversas expertise, tanto na física, na química, quanto na biologia, e são esses os nossos parceiros aqui, os quais eu agradeço. E aproveito a oportunidade para agradecer também, uma vez, a FAPESP por todo o financiamento, né, aos parceiros aqui que financiam, o DNDI também tem financiado esse projeto, o CNPq e a CAPES, e a todos vocês pela atenção, e vou ficar muito feliz aí se eu puder responder algumas das perguntas que vocês tiverem.
Agradeço, professor Horácio, pela oportunidade e passo a palavra novamente para o senhor. Professor Horácio, seu microfone está desligado. Agradecemos a palestra interessantíssima, eu diria até fascinante, do professor Rafael Victório de Carvalho Guido, e passaremos agora à palestra da professora Cristiane Guzzo, que versará sobre a utilização de inteligência artificial e bioquímica de proteínas para encontrar potenciais fármacos para tratamento da Covid-19. A professora Cristiane é professora doutora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é graduada em Química, com atribuições tecnológicas em Biotecnologia. Tem doutorado direto e pós-doutorado em Ciências Biológicas, Bioquímica, na área de Biologia Molecular e Biologia Estrutural pela Universidade de São Paulo. Realizou o projeto sabático na Birkbeck College, em Londres, no qual teve contato com técnicas de bioquímica e biologia estrutural, com foco na expressão e purificação de complexos proteicos embebidos na membrana bacteriana e com a técnica de microscopia eletrônica. Atualmente tem como alvo o estudo do funcionamento de sistemas secretórios bacterianos, sinalização bacteriana e a bioquímica do vírus SARS-CoV-2. O seu grupo de pesquisa utiliza diferentes ferramentas de biologia molecular, expressão e purificação de proteínas, diferentes técnicas de biologia estrutural e várias técnicas de bioquímica convencional. Vamos escutar, então, a professora Cristiane na sua palestra. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que o nosso grupo de pesquisa tem feito. Então, eu vou compartilhar aqui a meu slide com vocês. E como o professor Rafael comentou, a pandemia ela veio com muita intensidade, né, afetando a vida de todos nós, e trabalhos de impacto, né, eles só foram possíveis quando a gente uniu forças e vários pesquisadores se juntaram para combater, então, esse vírus que pegou todos nós de surpresa. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a utilização de inteligência artificial e bioquímica de proteínas para encontrar potenciais fármacos para o tratamento da Covid-19. Então, eu vou falar um pouquinho dos resultados que nós obtivemos durante a pandemia, então nós trabalhamos muito durante a pandemia, e vou mostrar para vocês, comentar para vocês um pouquinho dos resultados que a gente obteve de 3 trabalhos científicos que já foram publicados, e que nós mostramos que a solução hipertônica ela foi eficaz na inibição da replicação do vírus SARS-CoV-2 em 100%, utilizando células em ensaios in vitro, e essa ação inibitória da capacidade do vírus conseguir se multiplicar, ela não afetou a ação da interação da proteína espícola, da proteína spike, que está na superfície do vírus, com a sua interação ao receptor humano, à célula humana AC2. Para isso, a gente usou várias ferramentas de bioquímica para responder esse efeito. Então, como que o sal, né, consegue inibir a replicação viral em modelo in vitro? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E, por último, eu vou falar um pouquinho sobre o resultado que foi a utilização de inteligência artificial, utilizando ensaios computacionais. Então, o professor Rafael ele falou um pouco sobre uma vertente mais experimental, como você acha fármacos, né, ou desenvolve, encontra fármacos utilizando os ensaios experimentais. Nós fizemos o oposto, nós usamos essas informações para utilizar ferramentas computacionais e tentar achar outros fármacos que fossem ainda mais potentes para inibir a ação do vírus. Então, falando um pouquinho sobre o efeito da solução hipertônica
na inibição da replicação do SARS-CoV-2, essa ideia iniciou-se quando eu olhei a estrutura da proteína spike do vírus com o seu receptor humano, e eu olhei aquelas interações e eu falei, nossa, eu acho que essas interações são fracas, o sal deve inibir, deve romper essas interações. E a gente ficou bastante empolgado quando a gente fez esses experimentos em que diferentes concentrações de sal aqui, né, numa concentração acima de 1,2%, já era capaz de inibir em 80% a replicação do vírus, né, utilizando células Ver, que é um modelo experimental em laboratório, e as células estavam vivas. Então, nessas concentrações de sais que nós testamos, as células estavam vivas e que, um pouquinho acima da solução fisiológica, que é 0,9, nós já conseguimos ver uma inibição significativa da replicação do vírus. Essa aqui é uma outra forma de você visualizar esse resultado. Aqui a gente mostra em azul uma monocamada de células epiteliais, que elas estão coradas em azul. E aqui, em verde, nós visualizamos de uma forma indireta a presença do vírus SARS-CoV-2. Então, você vê que nas concentrações abaixo de 0,9, a gente vê a presença do vírus, mas quando está acima de 0,9, você já não vê a presença do vírus quando ela está com as células, né? Fica aqui as células bonitas, mas nós não vemos a presença do vírus quando essas células são tratadas com mais de 1,1% de solução salina. Né? Então, isso foi bastante empolgante, né? Porque mostra que isso tem um potencial para um possível tratamento para a COVID-19. Nós repetimos esse mesmo experimento utilizando um outro tipo de célula, que foi células epiteliais pulmonares, e nós observamos um resultado muito similar, que com acima de 1,1% de sal, a gente já tinha mais de 90% de inibição da replicação viral. Lembre-se que replicação viral é a capacidade do vírus se multiplicar dentro da célula humana, né? E mostrando que concentrações baixas de sal, utilizando dois tipos de células. A primeira que eu tinha mostrado são células epiteliais de rim, de macaco, e essas são células epiteliais de pulmão humano, ok? Então, acima de 1,1%, a gente observa mais de 90% de replicação viral. Todos esses experimentos foram feitos no NB3 e em colaboração com o professor Edson Durigon, do Departamento de Microbiologia. Ok. E aí a gente falou, nossa, será que a nossa hipótese original de que essa interação entre a proteína spike, que está mostrada em vermelho, a gente está olhando só o domínio RBD, com o receptor humano mostrado em azul, podia ser rompida por AC2? Será que a nossa ideia original era verdadeira? Então, a gente fez vários ensaios bioquímicos e computacionais por dinâmica molecular, vários experimentos, inclusive em colaboração com uma empresa chinesa, e a gente mostrou que essa interação não era afetada por sal. Então, a nossa hipótese original não era verdadeira, o spike ele é resistente, a interação entre o spike e o AC2 é resistente a variações enormes de sal, desde 150 até 1000 milimolar sal, essa interação se mantém. Ela tem vários mecanismos para conseguir combater essa diferença de força iônica, que para a gente foi impressionante, totalmente inesperado. Então, por que ela consegue inibir? Como que ocorre essa inibição pelo vírus? Então, nós fizemos uma colaboração com o professor Henning, do Instituto de Química, para tentar desvendar um pouquinho o mecanismo. E nós vimos que, de forma dependente de concentração de sal, conforme se aumenta a concentração de sal, ocorre uma despolarização da membrana da célula. Então, a gente estava vendo um efeito não no vírus, mas sim um efeito na célula epitelial. E essa despolarização de membrana, porque o sal é Na+ e Cl-, então você tem cargas envolvidas, ela causa essa diferença de potencial na membrana e a célula fica um pouco estressada, mas está viva. E para ela reverter esse estresse, ela utiliza ATP, que é a moeda
energética da célula para qualquer processo bioquímico celular. Então, para uma célula conseguir se multiplicar, para uma célula conseguir viver, ela precisa de ATP. E o vírus também. Então, o vírus, ele não consegue se multiplicar fora de uma célula humana. Ela precisa da célula humana para comer sua energia da célula humana e se multiplicar. Então, se a célula humana ela está sem energia, o vírus não consegue se multiplicar. Então, nós propusemos um mecanismo de ação, em que você tem aqui o nosso vírus, o SARS-CoV-2. Ele interage, então, com a proteína AC2, o sal não afetaria essa interação, ela ia conseguir internalizar dentro da célula, você vai ter, então, a sua informação genética sendo replicada, o vírus, proteínas dos vírus vai conseguir ser produzido, mas quando a célula ela está na presença de sal, ocorre a entrada de DNA+ dentro da célula, ocasionando uma diferença de potencial na membrana plasmática, e isso causa um estresse celular que resulta no consumo de ATP por uma bomba de fluxo, uma bomba chamada sódio-potássio ATPase, que vai então jogar para fora de novo esse sal. E vai consumindo ATP. Então, a célula fica com baixa concentração de ATP, e ela sem energia, o vírus não consegue se multiplicar. Então, esse é um mecanismo, um dos possíveis mecanismos que explica a inibição da replicação do vírus dentro da célula. Então, em conclusão, nós conseguimos mostrar que NaCl ele inibe a replicação do SARS-CoV-2 em ensaios in vitro, numa faixa um pouquinho acima da fisiológica, de 1,1 a 1,4 de sal, já é suficiente para inibir em mais de 80% da replicação do vírus. Solução hipertônica deixa as células epiteliais humanas energeticamente fracas, inibindo a multiplicação viral. Então, isso é muito interessante, porque ela pode ter um efeito antiviral para vários vírus respiratórios que não seja apenas o vírus do SARS-CoV-2, para outras doenças. Então, isso é bastante interessante, e além disso, a solução hipertônica ela já é utilizada para o tratamento de várias outras doenças respiratórias, como, por exemplo, a bronquiolite, que é causada por outro vírus respiratório, para quem tem fibrose cística, porque ela tem um efeito, ele tira o muco, né? Então, você pode ter um efeito sinergético. Nos nossos experimentos, nós estamos mostrando apenas um mecanismo que o NaCl tem para conseguir inibir, mas provavelmente na célula outros mecanismos estão ocorrendo. Então, os próximos passos nessa vertente seria tentar mostrar de fato a eficácia da solução hipertônica em modelo animal e também com pacientes com Covid-19, que ela realmente funciona como possível tratamento, que isso ainda está em andamento. E, por último, eu vou comentar um pouquinho da utilização de inteligência artificial para encontrar fármacos contra a Covid-19. Então, lembrando que esse estudo foi feito utilizando ferramentas computacionais, né? Então, a gente utilizou a técnica de reposicionamento de fármacos. Então, é uma técnica na qual você já tem fármacos sendo utilizados, mas você tenta encontrar uma nova utilidade para ele. Então, você tem um remédio que é um antibiótico e, de repente, você vê que o antibiótico pode ser utilizado também como ação antiviral. Então, isso se chama reposicionamento de fármacos, e isso tem várias vantagens. Então, a nossa proteína-alvo foi também a protease essencial para que o vírus consiga se multiplicar dentro da célula. Então, isso aqui seria fármacos que iriam agir sobre proteínas virais. Nossa proteína-alvo é uma protease também, a 3CL-Pro, só que a gente usou uma abordagem diferente. Nós olhamos para várias moléculas que já são capazes de inibir a 3CL-Pro, e nós usamos as propriedades físico-químicas dessas moléculas, e nós geramos 3 modelos matemáticos, que foram utilizados num processo chamado de machine learning, ou inteligência artificial, para buscar dentro de bancos de dados do FDA, que tem mais de 11 mil moléculas, aquelas moléculas que têm características físico-químicas similares a essas que já foram mostradas experimentalmente serem eficazes de inibir ela. Então, qual que seria a vantagem de fazer isso? É tentar buscar novas moléculas
que fossem ainda mais eficientes daquelas já encontradas. E, para isso, nós usamos, então, aqui está mostrado um esqueminha, né? Então, o QISAR seria um dos modelos matemáticos utilizados. Aí a gente combinou com a docking, né? Que é você encaixar essa molécula dentro da estrutura da enzima, e dinâmica molecular para mostrar se de fato essa molécula, esse fármaco se mantém ligado a essa enzima e ela é realmente um alvo promissor. E com isso nós encontramos 7 fármacos promissores, que eu estou listando aqui. Alguns deles são produtos naturais, vasoconstritor, como angiotensinamida, antibióticos, o Berotec, o naratriptano e viomicina. Aqui nós selecionamos apenas 7, foram vários que tinham potenciais, mas nós selecionamos aqueles que nós achávamos que poderiam ser mais estáveis. E os próximos passos seriam validar a eficiência desses fármacos através de ensaios em laboratório, no qual a gente produz a enzima e testa a capacidade dessas moléculas de inibirem, de fato, a enzima, para depois a gente validar em pacientes com Covid-19. E depois disso, a gente conseguiria, então, lançar um tratamento para Covid-19. Então, eu gostaria de agradecer à grande equipe de colaboradores que fez com que esses trabalhos se tornassem realidade, que são a junção de vários expertises. Então, nada disso seria possível se não tivesse uma equipe já preparada e multidisciplinar. Então, nós temos vários pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, em especial o virologista Edson Dorigon, médicos de hospitais, o Albert Einstein e o Gaspar Viana, a OHC, também ao professor Henning, com a parte do mecanística, né, do Instituto de Química, e a empresa Crobiosystem, que nos auxiliou nos ensaios de interação da proteína spike com a proteína AC2. Gostaria de agradecer à universidade e às agências financiadoras, esse aqui é o meu laboratório, Laboratório de Estrutura e Evolução de Proteínas, ao Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e às agências financiadoras que financiam nossos laboratórios, insumos e pessoas, a FAPESP, CNPq e CAPES, e a atenção de vocês. Agradecemos à professora Cristiane pela sua palestra, igualmente interessante e atraente. E agora ouviremos o professor Fernando de Queiroz Cunha. O professor Fernando irá nos brindar com a palestra sobre o reposicionamento de fármacos, potencial terapêutico de inibidores da NET para tratamento de Covid-19. O professor Fernando de Queiroz Cunha é titular de farmacologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, coordenador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, perdão, um dos 17 CEPIDs atualmente apoiados pela FAPESP. É também coordenador de uma Embrapi na Faculdade de Medicina de Ribeirão, cujo objetivo é desenvolver novos medicamentos para tratamento de doenças inflamatórias. É consultor ad hoc das principais agências de financiamento do Brasil e algumas do exterior. Tem experiência na área de imunofarmacologia, com ênfase em doenças inflamatórias, atuando principalmente nos seguintes temas: sepse e artrite reumatoide. No momento, investiga os mecanismos envolvidos em lesões tissulares observadas nessas doenças. É membro da Academia Mundial de Ciências, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia de Ciências de Ribeirão Preto. É representante titular da USP no Conselho do Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Com a palavra, o professor Fernando de Queiroz Cunha. Inicialmente, eu quero agradecer o Instituto e a FAPESP e parabenizá-los pelo organização desse simpósio, agradecer a apresentação do professor Horácio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a minha apresentação.
aparecendo para todo mundo, não? Tá, né? Sim, professor, nós vamos projetar por aqui para o senhor, tá bom? Tá, ok. Então, eu vou apresentar um trabalho. Aqui, o que está apresentando aqui parece um quadro, mas, na realidade, é uma foto das NETs. O professor Horácio falou que a apresentação é o reposicionamento de medicamentos para o tratamento da Covid. Eu vou abordar, depois da apresentação, das duas primeiras apresentações, que foram excelentes, facilitou um pouco a minha vida, né? Aqui nós ouvimos falar muito de medicamentos para matar ou para combater o vírus, né? Nos últimos anos, está ficando claro que todo mundo que desenvolve a Covid tem a doença e aqueles que sobrevivem, obviamente, eles apresentam um negócio, um quadro chamado longo Covid, Covid longa, por vários períodos, vários meses, às vezes até anos, com sintomas que nós não sabemos bem as causas, né? Você pode tratar o vírus, ou seja, com as vacinas que estão disponíveis, ou com novos medicamentos, como foi falado aqui pelo professor Rafael, ou mesmo pela professora Cristiane, e o que nós vamos abordar é diferente. Será que o contato do vírus com o organismo, ele está induzindo a produção de mediadores, que são mediadores inflamatórios, e são estes mediadores que estão lesando o organismo? Em outras palavras, o tratamento que nós vamos propor é inibir a capacidade do vírus de liberar mediadores do nosso próprio organismo e que seriam estes mediadores que estariam causando as lesões no nosso corpo. Não vou falar sobre esse gráfico, já o professor Rafael mostrou melhor do que o meu, né? Apenas relembrando que é uma pandemia, ou seja, é democrática, atinge o mundo todo, é uma possibilidade enorme, e que agora, com a vacina, é importante ressaltar, a vacina permite que nós estejamos falando aqui. Ao contrário, parte do nosso, possivelmente, teriam ido à roda, né? Uma coisa importante nós sabemos é que a infecção do vírus acontece pelas vias aéreas. E depois você vai encontrar o vírus presente. Pode passar próximo? Estou conseguindo? Nós vamos encontrar o vírus em várias partes do organismo. Por exemplo, estou mostrando aqui uma medida do vírus no pulmão, no rim, no coração, no intestino, no cérebro, mas o principal órgão afetado pelo vírus são os pulmões, né? Os pacientes que desenvolvem um quadro grave de Covid, ele apresenta um quadro conhecido como uma intensa resposta inflamatória no pulmão, né, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda. O que você tem uma resposta inflamatória, os alvéolos ficam cheios de edema e células migratórias, os leucócitos migram para lá, isso você dificulta a respiração e muitas vezes o paciente vai a óbito. O próximo, por favor. Isso está mostrado aqui. Olha, o pulmão do paciente que tem Covid, cheio de migração de células, são os leucócitos que saem dos vasos sanguíneos e vão para lá, e cheio de coágulo dentro dos vasos. Bom, quando apareceu o Covid, 3 anos atrás, né, então nós, quando começamos a estudar todo mundo parou de trabalhar, não podia trabalhar com outras doenças, nós conseguimos falar, bom, o que eu vejo nos pulmões dos pacientes, foram 2 principais artigos descrevendo a fisiopatologia da doença, é a mesma coisa que o nosso laboratório via em paciente que tinha sepse. Sepse é uma doença inflamatória sistêmica que tem um quadro semelhante à sepse, só que é causado por bactérias ou fungo, né? Nós estávamos vendo tudo igual. Então, poxa vida, nós temos uma grande experiência em sepsis, vamos tentar analisar se esse edema, essa migração celular presente, né, no pulmão do paciente com Covid, teria os mesmos mediadores. Sepsis também, você vê, quase de 4 pacientes que desenvolvem sepsis, 2 têm sepsis grave e 1 vai a óbito. Ou seja, 25% dos pacientes com sepsis morrem. Então, é uma doença muito grave e pouco entendida. E nós havíamos demonstrado que a NET, o que é NET? NET é uma chama Neutrophil Encephalocele Trap. É uma armadilha liberada por um tipo de leucócitos, que são os neutrófilos, que tem um papel importantíssimo em combater as bactérias. Um trabalho lindo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que mostra que os neutrófilos que migram para o tecido, né, encontram lá as bactérias. Se tem muita bactéria, ele morre e libera do seu núcleo, parte do seu DNA, que é uma rede. Então, NET é rede.
uma rede que prende, uma armadilha que prende as bactérias e matam. Mas elas causam enormes lesões nos pulmões dos pacientes que têm sepsis, como está aqui demonstrado. Então, pacientes, tanto com a modelo experimental como sepsis humana, você tem uma quantidade enorme de NET, e se você consegue uma substância, como o NET é formada por DNA, se você usa uma DNase, você acaba destruindo a NET, e olha o que acontece. Aqui é um pulmão normal, de um camundongo, aqui é um pulmão de um camundongo com sepsis, olha o que acontece se eu trato com DNase. Quase igual ao controle. Então, isso nós temos publicado vários trabalhos na literatura mostrando isso em sepsis. Quem é o DNase? É uma droga que é usada na clínica há vários anos para tratar fibrose cística. Né? Então, eu falo, puxa vida, então nós temos uma droga na clínica que já tem toda a toxicologia feita, né, que possivelmente pode ser utilizada, se funcionar no COVID, né, como aí nós estaremos falando do tipo da minha apresentação, um reposicionamento de uma droga. Qual a vantagem? Tem toda a toxicologia feita. O próximo, por favor. Então, aqui está. Quem é a nossa? É a NET. A NET é liberada pelos neutrófilos que migram para o foco inflamatório. Eles liberam, a partir do seu DNA, aqui está as fibras de DNA, ligada a uma série de proteínas, como a histona, como a MPO, capsaicina, não vou entrar em detalhe nisso, elastina, que formam uma rede que prende os micro-organismos, está aqui uma bactéria, aqui tem outra bactéria, pode ser um fungo, e pode também ser vírus. Eles estão presos lá, e essas substâncias, né, o próprio histona, ou o MPO, ou a capsaicina, ou a lestase, são tóxicas para esses micro-organismos e pode matá-los. Né? Aqui está exemplo de maneiras importantes como mede as NETs, né? Mostrando que eles têm elastase, têm as fibras de DNA, e tem também histona, e tem MPO, tem tudo isso aí. Então, é uma armadilha perigosa para os micro-organismos. Só que, infelizmente, elas também lesam os tecidos. E na sepsis, elas são responsáveis pelas lesões que se observa, principalmente no pulmão do paciente séptico. Nós perguntamos, será que no COVID, que o pulmão está totalmente entupido de edema e leucócitos, tem NET participando? O próximo, por favor. Aqui está. Né? Se você pega os neutrófilos, a primeira descrição no mundo, né? Pegamos neutrófilos de pacientes com COVID, compara com neutrófilos de pessoas saudáveis. Nada de COVID, nada. Acredita nisso, são marcadores que se olham, marcadores para MPO, marcadores para MPO. Essa é a melhor técnica para determinar a presença das NETs. Isso é o que eu mostrei anteriormente. Então, não há dúvida que os neutrófilos pacientes que têm COVID estão produzindo NET. Né? Bom, o próximo, por favor. Nós perguntamos, e os pulmões? São lá que tem as principais lesões. Tem no pulmão, tem no coração, como eu falei, tem no rim, tem no fígado, tem no coração, mas olha nos pulmões, também está presente a NET lá. E olha que coisa muito interessante, você olha no plasma, ou seja, na circulação, eu tenho 10 nanogramas por ml de NET. No pulmão, 200 vezes, 200 nanogramas, ou seja, 10 vezes mais. Né? Então, você tem mais leucócitos que estão liberando muito mais NET nos pulmões, sugerindo, a NET está lá. Nós perguntamos, será que elas estão lesando o pulmão? Né? O próximo. Obviamente, eu não posso dar o pulmosário para o paciente sem demonstrar que eles participam. Não é eticamente impossível. Mas nós pegamos as células dos pulmões humanos, que são as células epiteliais, e também os endotélios. E olha aqui, quando eu pego o epitélio normal em cultura, ele expressa essa proteína vermelhinha aqui, chama citoqueratina. Está aqui bonitinha. Se eu mando os leucócitos produzirem NET, olha o que acontece. Eles morrem, as células deixaram de expressar essa molécula. Nós fizemos 3 maneiras diferentes para mostrar que os fibroblastos presentes nos pulmões e também o endotélio, infelizmente não tenho tempo para mostrar tudo, morrem quando em contato com a NET. E nós tratamos isso com DNase, ou seja, a DNase ela vai lá, picota a NET. Se a NET é formada por fibras de DNA, você usa uma DNase, como por exemplo, aquela que se utiliza
para fibrose cística, olha o que acontece com as células epiteliais agora, muito semelhante às normais. Aqui, os epitélios foram tratados com DNase, né? E também com as NETs. Olha que beleza, igualzinho o controle. Sugerindo fortemente que aquelas lesões que nós estamos vendo nos pacientes que estão na UTI com Covid grave, aquelas lesões podem estar sendo mediadas pelas NETs. O próximo, né? Bom, mas isso é tudo, essa parte toda eu fiz in vitro. Eu não posso dar, eticamente, eu não posso começar a tratar os pacientes ali com pulmosarme. Fomos falar assim, vamos fazer um negócio conhecido como medicina translacional, né? Muita gente faz medicina translacional, faz o camundongo e depois vai para o paciente. Agora nós já mostramos que as NETs estão presentes no paciente, mas eu não posso tratar diretamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se o camundongo, o modelo experimental, desenvolve COVID. E aí eu posso tratar. E se funcionar, eu posso pensar em fazer um trial clínico no paciente. O próximo, trabalhamos rapidamente, né, em colaboração, né, o camundongo não infecta com o vírus, mas se nós fizermos um camundongo humanizado, que as células epiteliais passam a expressar o receptor do vírus nas células epiteliais que estão no pulmão, que é a chamada ACE2, né? Agora eu injecto o vírus pelo nariz dele, pelas vias aéreas, exatamente como acontece com esses pacientes. Olha o que acontece, os camundongos perdem peso, e se eu olho os dados clínicos, eles apresentam sintomas de Covid. E se eu tratar esses camundongos sistemicamente com DNase, olha o que aconteceu com o peso. Ele deixou de perder peso e não apresentou agora os efeitos, os sinais clínicos, os scores clínicos da doença. Mas o mais importante está aqui embaixo. Olha o pulmão do camundongo normal, exatamente limpinho, como está o humano. Quando ele desenvolve sarcóide, olha aqui, cheio de edema, cheio de hemácia e cheio de células de leucócitos que migraram lá. Tratei esses camundongos com DNase quase igual ao normal. Ou seja, mostrando que agora é no bicho infectado. Quando eu tratei ele com DNase, eu estou protegendo-o das lesões que tem, e eles deixaram de morrer. Estou protegendo eles das lesões contra o Covid. Essa droga não mata o vírus. O vírus, o organismo que encarrega de curar, mas ele impede que ocorram as lesões, né? O vírus não causa lesão per si. Os vírus induzem liberação de mediadores tóxicos do nosso organismo. Certamente, as NETs dos eutrófilos têm esse papel fundamental. Próximo, por gentileza. Bom, nós encontramos na literatura um negócio muito importante, que para liberar a NET, veja bem, a NET é um pedaço de DNA grande, junto com as enzimas todas grandes. Eles não saem dos neutrófilos assim. A membrana do núcleo do neutrófilo e a membrana da célula não permitiria sair. Mas quando você ativa o leucócito, além de formar a NET, forma-se poros, tanto na membrana do núcleo como na membrana da célula. E através desse poro, é por aí que está a NET e saem os mediadores. E nós encontramos uma outra coisa interessantíssima na literatura, disulfiram, uma droga antiga, utilizada para tratar o alcoolismo, porque ela inibe o aldeído desidrogenase, também inibe a formação de gazermina. Então, eu falei, puxa vida, eu posso dar para o paciente o DNase, que picota a NET. E se eu inibir a formação deste poro, a NET não vai sair da célula. E será que agora também eu vou proteger? Qual a vantagem? Eu passo a ter duas opções, né? Essa droga também está no mercado. Antigo, mais de 50 anos. Quem tem em casa, infelizmente, um dependente de álcool, sabe que esse dependente utilizou de disulfiram. E uma droga baratinha, custa R$30 o 10 comprimidos. Então, seria quase, desculpa, eu vou usar um termo bem popular, é quase preço de banana. Antes, não atual. A banana hoje está cara. Então, baratíssimo. Nós vamos perguntar o que acontece se eu tratar os camundongos, que agora nós temos um modelo, ou os leucócitos dos pacientes. O próximo, por gentileza. Aqui está, olha, concentre apenas nessa figura, porque o resto não vem muito um caso aqui. Aqui eu estou mostrando que quando eu incubo
as células epiteliais de pacientes, né, de pessoas humanas, com neutrófilos que produzem NET, morre, quase a maioria das células morrem. E se eu trato com disulfiram, o resultado foi exatamente o mesmo que eu consegui com o DNA. Ou inibindo a liberação da NET, ou picotando a NET, eu impedi que as células epiteliais morressem. Também as células endoteliais do pulmão. O próximo, por gentileza. Aqui está agora o pulmão do camundongo que desenvolveu Covid. Aqui o camundongo normal, o pulmãozinho limpo, os alvéolos limpinhos, onde há as trocas gasosas. Você dá um aumento maior no microscópio, olha, lindo aqui, 0 células, ou seja, o camundongo pode respirar perfeitamente. Quando ele tem Covid, veja como fica. Não tem como o ar fazer trocas gasosas. Olha o que acontece quando eu tratei com disulfiram. Também eu protegi as lesões. Estou mostrando de duas maneiras diferentes que essas lesões que acontecem no pulmão, nos pulmões dos pacientes e também nos modelos experimental, deve-se a um efeito tóxico das NETs, que nós já havíamos mostrado na sepsis. Né? Então, o próximo. Né? Então, eu poderia dizer o seguinte: essas lesões que nós observamos no pulmão dos camundongos e dos pacientes com Covid, principalmente Covid, deve-se à migração de leucócitos que liberam NET, e a NET causa lesões do tecido normal, causando lesões tanto do epitélio pulmonar, como do endotélio pulmonar, e também de outras células do pulmão. E se eu utilizar disulfiram, que bloqueia a liberação da NET, ou DNase, que picota essas NETs, eu teria duas opções, né, como tratamento adjuvante. Não para matar o vírus. Matar o vírus, nós continuamos utilizando as vacinas que estão no mercado e passamos a utilizar daqui a pouco os medicamentos que estão sendo propostos de maneira muito elegante pelo Rafael ou pela Cristiane, mas também podemos ter drogas que inibem as lesões através da liberação das NETs. Só nós que fizemos isso? Nós somos pioneiros. O próximo. Aqui está o artigo que saiu, nós publicamos o trabalho numa revista bastante importante, que é o Journal Experimental Medicine, e outras revistas também. Ele trouxe uma coleção no final do 2000 falando assim, olha, estes trabalhos são importantes. E eles falam exatamente isso, olha, eles abrem a perspectiva que, além das vacinas ou medicamentos que matam o vírus, são tóxicos para o vírus, mas também temos medicamentos que levam à proteção do nosso organismo, inibindo a liberação dos mediadores inflamatórios. E aqui eu acho que está importante, professor Horácio e os membros do Instituto. Os trabalhos iniciais foram nossos. Nós entramos em contato. Quem faz produz a DNase é a Roche. E quem produz o disulfiram é a Sanofi. Abrimos discussões para que nós pudéssemos utilizar, falar em reposicionamento significa mudar a formulação. A DNase que utiliza aqui uma formulação, teria que fazer outras formulações e também a mesma coisa de tirar. Haveria necessidade de um investimento, mas nós não tivemos assim a rapidez de termos no Brasil, que foi quem descreveu pela primeira vez esses resultados, a capacidade, né, de desenvolver essas drogas. Aqui estão os trials clínicos que estão sendo desenvolvidos no mundo, né, para a DNase. Está aqui 1, 2, 3, né, 4 ensaios clínicos. Aqui um outro que eu não comentei, que é o PAD4, que é um inibidor da síntese da NET também. E aqui está o disulfiram, que eu acabei de falar, que sendo produzido e sendo testes. A maioria por os países desenvolvidos. Né? Então, mostra que, e aí eu acho importante eu fazer um segundo de reflexão, para que nós pudéssemos ter feito os resultados, nós tínhamos um laboratório que tinha um financiamento da FAPESP, que é o CEPID, que permitiu que nós ganhássemos uma grande experiência em realizar ciência experimental e pesquisa clínica. Isso permitiu que nós pulássemos de um barco para o outro, que era, em vez de estudar doença inflamatória, passamos a estudar Covid. Né? Então, um recurso também que vinha da FAPESP, e nós conseguimos aí fazer uma contribuição científica que permite que agora, em colaboração com o setor produtivo,
ou desenvolver novos medicamentos, como está sendo proposto, ou mesmo reposicionamento, que fazer o reposicionamento é bastante simples do ponto de vista econômico, e nós temos também esse conhecimento no Brasil, né? Então, terminando para o último slide, eu quero agradecer, aqui tem o pessoal envolvido, tem pesquisadores de mestrado, doutorado, os professores envolvidos da área básica, da área clínica, foi um projeto feito por multidisciplinar na Faculdade de Medicina, no CRID, que é o Centro de Pesquisa financiado pela FAPESP. Obviamente, só foi possível devido ao financiamento da FAPESP, tanto para o CRID, como também para a realização dos experimentos com Covid. Tivemos também a colaboração do CNPq e, obviamente, da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao professor Fernando de Queiroz Cunha por sua palestra, as referências à FAPESP, sempre ao lado dos pesquisadores do Estado de São Paulo. Nós nos aproximamos da conclusão deste ciclo ILP. Nós teremos agora a última das 4 palestras previstas. E eu gostaria de chamar a atenção daqueles que nos seguem, que perguntas já foram encaminhadas e poderão ser encaminhadas através do e-mail cicloilp@fapesp.br. O próximo palestrante é o professor Carlos Alberto Montanari, que estará apresentando o seu trabalho Vacina Sim, Medicamentos Também. O professor Montanari é professor titular do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. É graduado em Química pelas faculdades Oswaldo Cruz, com mestrado e doutorado em Química Orgânica pela USP. Realizou estágio de pós-doutorado em Química Medicinal na Universidade de Kent, no Reino Unido. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Medicinal, atuando principalmente nos temas planejamento molecular de substâncias químicas candidatas a fármacos, QSR 3D e biocalorimetria e métodos em quimioinformática. É coordenador do Grupo de Química Medicinal e Biológica do Instituto de Química de São Carlos. Tem experiência de mais de 20 anos em planejamento molecular de novas entidades químicas relevantes ao conhecimento da farmacoterapia da doença de Chagas. Vamos ouvir, então, o professor Carlos Alberto Montanari. Muito boa tarde. Me ouve bem, professor Horácio? Perfeitamente, professor. Muito obrigado por sua belíssima apresentação. Agradeço muito. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com enorme prazer que compareço hoje aqui nesse importante evento, com a finalidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho para a sociedade, daquilo que a gente faz aqui nos nossos laboratórios. Espero que todos estejam bem, apesar de ainda estarmos sob a égide dessa pandemia aí. O título da minha apresentação hoje é Vacina Sim, Medicamentos Também, e é um título que foi estabelecido de uma forma mais ou menos de propósito, digamos assim, considerando o fato de que, no próximo slide, por favor, nós temos uma demonstração muito clara de que a importância do processo vacinal no Brasil resultou numa correlação evidente entre o aumento e o tamanho da vacinação no Brasil com a diminuição da mortalidade. Então, essa é uma questão fundamental que precisa ser sempre observada, é que a vacinação é sim fundamental, é importante, ela precisa sempre continuar para que se evite a infecção pelo vírus. Mas no próximo slide, por favor, eu quero exatamente, então, fazer essa pergunta. Ok, se as vacinas são suficientes, por que é que nós precisamos de fármacos? Porque, na verdade, as vacinas não são inteiramente suficientes, né? Por quê? Porque as pessoas ficam doentes de Covid, né?
E como nosso objetivo é esse, então eu quero dizer que há sim uma necessidade urgente de tratamentos eficazes e que usam medicamentos para isso, né? Além do mais, é importante observar que a farmacoterapia que tem sido utilizada, particularmente para os vírus respiratórios, já foi comentado previamente hoje sobre esse assunto, né? Ela tem sido, em geral, mal sucedida, inclusive na questão das vacinas, né? Que tem tido surtos muito curtos, né, de infecção viral e, consequentemente, o desenvolvimento de vacinas não tem sido eficiente, como no caso presente da Covid-19, por exemplo. E, além disso, para além, né, das variantes aí existentes, né, que são todas conhecidas por falta do processo de vacinação, inclusive, a resistência, né, aos antivirais dentro de um processo completamente adaptativo que o vírus tenta escapar dessas pequenas moléculas capazes de fazer a sua inibição de replicação viral. E, além do mais, todos nós sabemos, né, são pelo menos 12 vírus que nunca desapareceram na história da humanidade, então é de se esperar, e já existem, né, perspectivas desse sentido de futuros coronavírus. Então, no próximo slide, por gentileza, eu mostro que, de fato, sim, é necessário que nós busquemos por fármacos antivirais para mudar o rumo da pandemia. E por que é que nós precisamos mudar o rumo dessa pandemia? Para conter a doença e salvar vidas. No próximo slide, por favor, é importante lembrar que a Anvisa, né, que é a agência brasileira que autoriza o uso, e nesse caso emergencial, já autorizou vários fármacos, dentre eles os biofármacos e as pequenas substâncias químicas, né, que são substâncias químicas com atividade biológica, que é o objetivo do nosso trabalho aqui em São Carlos. E, em particular, eu quero me deter em relação ao Paxlovid, que é, na verdade, uma associação entre o nirmatrelvir, que é o agente ativo, não é, contra o SARS-CoV-2, que está associado ao ritonavir e que forma, então, o Paxlovid, que é o fármaco que foi agora um dos últimos a ser aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, no próximo slide, eu faço uma breve lembrança, né, apenas desses dois caminhos, que eles estão relacionados diretamente com o nosso projeto. O primeiro deles, por exemplo, foi o caso do Molnupiravir, que foi uma substância química desenvolvida pela Merck, né, e que atua nesse sistema complexo aí de transcrição e replicação do vírus, né, para que novas cópias de virion sejam, então, produzidas. No próximo slide, por gentileza, eu mostro, então, que há, sim, uma estratégia adotada, né, que foi a estratégia que a Pfizer adotou para desenvolver o nirmatrelvir, e que já foi muito bem comentado hoje, mais cedo, pelo meu colega, o professor Rafael Guido, em que um dos alvos é a principal protease do SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19, que é uma protease que atua nesse processo de proteólise para fazer com que a replicação viral se perpetue, digamos assim, né? Então, é importante observar que, além para a modificação da RNA polimerase e RNA dependente, que atua diretamente na modificação do RNA viral, a inibição dessa protease também pode evitar essa replicação e, aí, consequentemente, o vírus não é produzido mais em larga escala no organismo humano. Então, no próximo slide, por gentileza, eu declaro como é que foi a estratégia do nosso grupo, né, que começou, na verdade, em 2013, quando nós começamos um projeto temático financiado pela FAPESP, na busca de inibidores de cisteínoproteases de agentes parasitários como o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, e também de cisteínoproteases de leishmanias, que são causadoras das leishmanioses. Durante a realização desse projeto, que terminou em 2020, nós conseguimos, então, fazer a progressão de meros, entre aspas, superinibidores de cisteínoproteases para a prova de conceito em vivo, em que nós pudemos demonstrar, então, ser isso possível e, com isso, identificar, então, novos candidatos a fármacos para o tratamento da doença de Chagas. Com o advento da pandemia decretada em março de 2011 pela Organização Mundial da Saúde, o nosso grupo foi um dos grupos contemplados pela FAPESP e, no caso,
para fazer o reposicionamento dessas substâncias, desses inibidores de cisteíno proteases parasitárias para a inibição dessa principal protease e também da protease PL-PRO, que já foi comentada também pelo professor Rafael Guido hoje mais cedo. Então, a partir de março do ano passado, o nosso laboratório ficou naturalmente um tempo fechado aí, mas logo a gente retomou as atividades e dentro de todas as condições de segurança aí, nós voltamos a trabalhar normalmente durante todo o processo de pandemia e, em particular, com o objetivo de buscar inibidores da enzima MPRO do SARS-CoV-2, né, que é a principal protease, como eu já afirmei previamente. Embora essa enzima MPRO seja classificada pelo Enzyme Commission como uma cisteíno-endopeptidase, ela é, na verdade, uma proteína que é similar à quimotripsina. Então, apesar dos importantes inibidores, eficientes inibidores das cisteínoproteases identificadas no nosso projeto temático, nós tivemos que reiniciar um novo estudo multidisciplinar em sílico para in vitro, para in vivo, para poder, então, fazer essa transposição das cisteínoproteases para a enzima MPRO. Então, esse ciclozinho mostrado à direita aí é um ciclo que nós usamos no nosso laboratório para fazer, então, o desenho arquitetônico da estrutura molecular, a síntese química, as análises químicas para a qualificação dessas moléculas, os ensaios bioquímicos e biofísicos para demonstração da atividade bioquímica e biofísica, e, naturalmente, os ensaios celulares e os ensaios também in vitro e in vivo. Então, no próximo slide, eu faço uma apresentação de uma rota sintética que nós vimos utilizando para fazer a síntese desses inibidores de cisteínoproteases, que, naturalmente, neste momento aqui, não vou entrar em detalhes em relação a essa rota sintética, que é uma coisa aqui de químico, digamos assim, não é? Mas essa rota sintética que nós vínhamos utilizando no nosso laboratório para produzir di- e tripeptídeo miméticos, que são substâncias químicas que usam aminoácidos não naturais para que, assim, a gente evite qualquer tipo de problema com ação sobre o organismo ou outros sistemas que não fossem de interesse, porque, naturalmente, como o vírus invade uma célula do hospedeiro, que é o ser humano, então nós precisaríamos ter essas características. E a MPRO, por exemplo, oferece um pouco disso, porque ela é única nesse aspecto. No próximo slide, quando a Pfizer declarou, então, a estrutura molecular do Nirmatrelvir, que é o agente ativo, né, do Paxlovid, nós usamos essa mesma rota sintética para produzir, então, o NEC 1183, que é o código que nós atribuímos a todas as substâncias químicas bioativas produzidas no nosso laboratório, e que recebe naturalmente esse número, porque ele não é o Nirmatrelvir, né? Ele é o NEC 1183, que foi produzido no nosso laboratório. Durante a escala inicial de ensaios in vitro, nós produzimos pequenas quantidades, em miligramas apenas, de substâncias químicas que são mais do que suficientes para os ensaios. Entretanto, para os ensaios in vivo, nós precisamos fazer o escalonamento sintético, ou seja, a partir da escala de miligramas para a escala de gramas, né? E dessa forma, então, nós precisamos fazer esse tipo de desenvolvimento. E como essas substâncias químicas são substâncias químicas que têm centros estereogênicos, ou seja, elas desviam o plano da luz polarizada, nós precisamos de um processo eficiente de cromatografia líquido para fazer a separação quiral e subsequente purificação para purezas melhores do que 99%, porque essas substâncias serão testadas, então, in vivo. Então, no próximo slide, eu faço um breve histórico do que aconteceu nesse período de 2 anos, que foi o seguinte: o nosso grupo havia produzido uma série de inibidores de cisteínoproteases, para além da cisteínoprotease de parasitos, incluindo também cisteínocatepsinas, ou seja, cisteínocatepsinas de interesses para o câncer, por exemplo, que é uma outra vertente do nosso grupo de Química Medicinal e Biológica aqui em São Carlos. Então, nós fizemos um estudo de aprendizado de máquinas, né? A professora Cristiana já falou sobre esse assunto, e nós conseguimos, então, selecionar 702 substâncias químicas que estão sendo atualmente testadas no nosso laboratório contra a SARS-CoV-2 PL-PRO
e a MPRO, mas como esse é um ensaio um pouco lento, né, nós ainda estamos realizando esses estudos. Mas, em paralelo, nós também estabelecemos a hipótese de que, muito provavelmente, eles poderiam ser testados também diretamente no SARS-CoV-2, no próprio vírus, né, e 72 deles foram ativos, né, com atividade antiviral melhor que 75%, sendo que 5 deles apresentaram eficácia total. É sabido que, uma vez que o paciente está infectado com o vírus, né, e a progressão da doença ocorre, há uma superexpressão de uma cisteíno-catepsina lisossomal, que é a catepsina L. Então, nós, no próximo slide, estabelecemos a hipótese de que dois tipos de inibidores nós precisaríamos identificar. Um seletivo para a catepsina L e um outro não seletivo, inibidor de todas as cisteíno-catepsinas. E por que é que nós queremos um inibidor seletivo de catepsina L que não iniba nem catepsina S e nem catepsina B, por exemplo? É porque tanto catepsina S quanto catepsina B, e particularmente a catepsina S, ela é fundamental, ela é importante para disparar o sistema imunológico do indivíduo que estiver infectado com o vírus. Então, qual é que é a ideia? É inibir a catepsina L sem inibir a catepsina S. Então, por exemplo, o NEC 1119, que está aí mostrado, ele é, sim, um inibidor seletivo, através do que nós chamamos de atividade por falésia, e, consequentemente, nós poderíamos, então, investigar essa hipótese. No próximo slide, eu mostro o NEC 1167, que agora é um BAN inibidor, ou seja, ele inibe tanto a CAT-L, quanto a CAT-B, quanto a CAT-S. No próximo slide, eu mostro um inibidor que é o NEC 1184, né, que é um análogo do 1183, que é o nimetrovir, que tem uma similaridade de 85% com o nimetrovir e é inativo tanto na CAT-L quanto na CAT-S, mas é um inibidor em concentrações abaixo de 100 nanomolar para a MPRO, SARS-CoV-2 MPRO. E no próximo slide, o próprio nimetrovir sintetizado no nosso laboratório também é inativo na CAT-L e na CAT-S, com uma excelente inibição da SARS-CoV-2 MPRO em concentrações subnanomolar. No próximo slide, com base nesses resultados, né, nós fizemos, então, um estudo da inibição, do mecanismo de ação dessas moléculas, com o objetivo de mostrar que se trata, sim, de uma inibição competitiva dual entre as CPs e a SARS-CoV-2. Então, no próximo slide, com base nesses resultados, eu mostro os resultados obtidos para a redução do efeito citopático em células infectadas com o SARS-CoV-2. Esses resultados mostram que a viabilidade celular, no próximo slide, para a concentração de 100 micromolar para todos os diferentes níveis de carga viral da célula hospedeira, esses 4 inibidores, esses 4 agentes antivirais agora, eles atuam de forma eficiente e semelhante. No próximo slide, é possível observar, entretanto, que o NEC 1119 e o NEC 1167, já na concentração menor de 1 micromolar, recupera a viabilidade celular para níveis que não são observados no próximo slide, nem no 1183 e nem no 1184. Que, aliás, o NEC 1184 consegue, sim, recuperar também nessa baixa concentração na carga viral baixa e moderada, enquanto que o NEC 1183, que é o nimetrovir, não consegue fazer. Então, no próximo slide, nós demonstramos que desses estudos em células e ensaios preliminares de formulação farmacêutica, que foi uma nova frente que nós tivemos que enfrentar nesse momento, né, que são formulações que são necessárias para os ensaios in vivo, nós conseguimos avançar, então, para essa interface entre as fases ulteriores pré-clínicas e os estudos em fases clínicas que estão na sequência da gênese planejada de fármacos. E no próximo slide, nós estamos, então, agora na busca de uma parceria com a indústria farmacêutica para que nós consigamos, então, avançar com essas substâncias para candidatos a fármacos para a COVID-19. No próximo slide, antes de finalizar, eu quero dizer que, então, desse período de apenas 2 anos, nós fomos capazes, então, de fazer, junto com uma equipe multidisciplinar, é claro,
a descoberta e o desenvolvimento de novas entidades químicas, pequenas moléculas como fármacos, né, nesse caso, como agentes antivirais candidatos a fármacos para o tratamento da Covid-19. Finalmente, eu gostaria, no próximo slide, de dizer que vacina sim, medicamentos também, para conter a ação viral, porque isso é realmente necessário para diminuir a pandemia, tratando as pessoas assim que elas forem diagnosticadas. E, é claro, com isso, evitar a hospitalização, a morte e tensão no sistema de saúde. Finalmente, no próximo slide, eu quero agradecer a essa equipe fabulosa, né, que nos ajuda aí a fazer o planejamento, a síntese, os ensaios bioquímicos e biofísicos, e também, no próximo slide, aos nossos colaboradores que fazem os ensaios fenotípicos biológicos in vitro e in vivo para a identificação dos candidatos a fármacos. E, finalmente, no próximo slide, eu quero naturalmente agradecer a infraestrutura do Instituto de Química de São Carlos, que nos possibilitou realizar todos esses trabalhos, que têm sido financiados por essas agências de fomento aqui no Brasil, e, em particular, a FAPESP, a quem agradeço explicitamente aqui. E, por último, no último slide, por favor, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e permaneço à sua disposição. Agradecemos ao professor Carlos Alberto Montanari e passaremos agora à sessão de perguntas que nos foram encaminhadas pela audiência que nos segue atentamente. A primeira pergunta eu vou encaminhar à professora Cristiane Guzzo, e ela é de autoria do professor Vinícius Bonato, que é doutorando do Grupo de Química Medicinal do Instituto de Química de São Carlos. Então, trata-se de uma pergunta de um especialista para um especialista, uma especialista, e eu vou tentar aqui traduzir da melhor forma o que o leva a sua curiosidade, o que o leva a perguntar. Então, ele diz o seguinte: uma dúvida em relação ao reposicionamento de fármacos utilizando inteligência artificial que vocês fizeram, e a pergunta é a seguinte: sabendo que os melhores inibidores da 3-CL-Pro são ligantes covalentes, vocês tentaram focar de alguma forma, de alguma maneira, em encontrar inibidores dessa classe, ou quiseram, por algum motivo, focar em ligantes não covalentes, seja pela dificuldade em modelar ligantes covalentes ou algum outro motivo? Então, está aí colocada a pergunta do professor Vinícius Bonato, à professora Cristiane Guzzo. Nos nossos algoritmos, nós não fizemos nenhuma restrição, né? Então, nós usamos nenhuma restrição. O que foi feito foi a posteriori, porque a gente fez encontrou 11 mil moléculas, tinha 8.500 potenciais, e depois nós fomos afinalando aquelas moléculas que tinham maior estabilidade, né? E no final nós selecionamos aquelas que, depois da dinâmica molecular, elas permaneciam dentro do sítio ativo da enzima. Então, a nossa escolha foi mais na parte final do processo, que foram aquelas moléculas que se mantinham por um longo período durante a dinâmica molecular junto com a enzima. Nós eliminamos alguns peptídeos. A única restrição que nós fizemos no final do processo foi peptídeos. Tinha vários peptídeos que tinham eram potenciais, e a gente eliminou. Mas a gente manteve a lista, né, no trabalho científico que a gente publicou, tem a lista de todos eles, mas dentre aqueles que a gente achou que fossem mais interessantes para fazer um ensaio posterior, foi aqueles que não eram dipeptídeos, não eram peptídeos, mas foi dessa forma. Muito bem. Nós passaremos à segunda pergunta, que é de autoria de Juliana Santos, e é endereçada ao professor Rafael Guido. A pergunta é a seguinte: como vocês chegaram na hipótese do uso da parte não tóxica do veneno para tratamento da Covid?
já era efetivo contra outras doenças? Então, professor, está aí colocada a pergunta. Muito obrigado, Juliana, pela pergunta. É exatamente isso. Você, na realidade, na sua pergunta, você já respondeu, mas uma longa história mais curtinha, como eu comentei antes, a gente trabalha num centro em que visa a investigação da biodiversidade brasileira para a descoberta de novos fármacos. Então, a gente trabalha numa rede colaborativa, onde a gente tem diversos pesquisadores trabalhando tanto numa vertente, que é a de biodiversidade, da investigação da biodiversidade, quanto na outra vertente da descoberta de novos fármacos. O professor Eduardo Cili, da Unesp, do IQ da Unesp de Araraquara, ele já, há um longo tempo, ele vem investigando essa fração não tóxica do veneno de serpentes do tipo do gênero Botrops. Então, ele já fez outros estudos anteriores que demonstraram que essas moléculas tinham atividade antimicrobiana. E foi exatamente nesse sentido de curiosidade que a gente se perguntou, será que eles também não teriam atividade contra o vírus? E aí foi a inspiração para a gente fazer esse teste. Então, quando o Eduardo mandou os compostos para a gente, nessa rede colaborativa, junto lá com o Lúcio e com a Carolina, na Unifesp e no ICB, eles testaram contra o vírus, e depois a nossa pergunta era de como que essas moléculas estavam matando o vírus, né? E daí foi que a gente fez os testes contra as enzimas. Mas, sim, a gente já tinha uma experiência prévia com esses compostos anterior, que permitiu que a gente se fizesse essa pergunta se eles seriam também ativos contra o vírus. Muito bem. A próxima pergunta para o professor Fernando de Queiroz Cunha. Ela não tem um autor especificado, mas ela diz o seguinte: considerando que existe interesse da indústria farmacêutica no desenvolvimento dos fármacos, ora sendo desenvolvidos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto por sua equipe, qual seria o tempo médio ou expectativa de tempo para que essas pesquisas evoluíssem ou venham a evoluir para que o produto final chegue à disposição da população? Essa é uma pergunta talvez fácil de fazer e difícil de responder, mas, em suma, professor, somos todos ouvidos. Eu não acho difícil responder, não, professor. Ou seja, havendo interesse da indústria e eles realmente trabalharem na preparação nas novas formulações que possam ser utilizadas, né? Porque uma possibilidade é nós utilizarmos o Pulmozyme, que é a DNase, ela hoje é utilizada pela via aérea. Então, teoricamente, nós poderíamos tentar usar, inclusive, a que estão sendo utilizada para tratamento de fibrose cística nos pacientes, né? Obviamente que isso precisaria um ano de estudo, no máximo. Por quê? Nós temos que saber qual a principal janela que nós poderíamos ter os efeitos benéficos, né? Então, ou seja, quando eu abri para preparar esses dados, eu andei lendo esses ensaios clínicos que estão disponíveis. Alguns deles são muito semelhantes aos quais nós já havíamos proposto para ser desenvolvido com as indústrias que tinham o medicamento. Ou seja, eles estão testando, porque, teoricamente, você tem que tratar numa fase, não nos primeiros segundos, nos primeiros 3 dias da doença. Por quê? Porque existe a possibilidade da NET também ter um efeito antiviral, né? Aliás, tem. Nosso laboratório está redigindo um artigo agora mostrando que a NET, como acontece na sepsis, ele tem um efeito antiviral e um efeito lesivo, né? Na sepsis, ele é antibacteriano e causa lesão. Ou seja, é a famosa as duas faces da moeda, né? É protetor, porque mata a bactéria, no caso da sepsis, ou mata o vírus, no caso do Covid, mas também lesa. Então, você tem que escolher uma janela terapêutica que você estaria protegendo, não estaria protegendo o vírus e o tecido. Nas infecções bacterianas, nós acertamos isso sem muita dificuldade, porque nós associamos com antibiótico em doses farmacológicas que sabidamente estão matando a bactéria. Então, nós podemos utilizar mais ou menos tranquilamente os inibidores para evitar as lesões. No caso do Covid, possivelmente as drogas que o Rafael menciona, ou o Cristiano menciona, ou mesmo as vacinas, que também pedem que os vírus sejam liberados na fase seguinte, poderia ter um efeito benéfico, né? Mas nós precisaríamos, no primeiro teste, na primeira fase,
é escolher qual é a janela. Nos três, eu acho que seria a partir do terceiro dia, da terceira semana, né? Desculpa, a partir do terceiro dia, ou até a partir do sétimo dia. Esse é um estudo que precisa ser feito. Não é complexo, porque você pode seguir os pacientes através de radiografia, né, ou tomografia, que não teria grande dificuldade. Isso porque quanto à toxicologia do medicamento está feito, ele é usado na clínica há vários anos. Ou também pode ser administrado por via endovenosa. Por quê? Porque o COVID não afeta apenas o coração, o pulmão, afeta também o coração, afeta também fígado, afeta também os rins, conhecido na literatura, e também o cérebro, né? Então, eu acho que dificuldade não tem, conhecimento científico também não tem. Agora, tem que ter interesses das indústrias, porque é barato as drogas. Principalmente o Sulfiram, o preço é muito baixo. Ele é tão baixo que as empresas retiraram do mercado para tratamento se vocês conversam com os psiquiatras que tratam dependência ao álcool, que eles não estão encontrando nas farmácias do Brasil. A indústria retirou, tem um nome para reposicionar. Reposicionar traz para outra embalagem para poder vender um preço mais alto, porque hoje custa R$30. Se você abrir aqui, quando eu acabei de falar, eu abri aqui, está custando R$30 a caixa, né? Então, obviamente, seria um remédio muito barato, né? Está no mercado, já não tem patente, etc, etc. Essa é a segunda questão. A indústria tem dificuldade de investir. Por quê? Porque ela não tem patente de uso. Patente de uso, não adianta fazer patente de uso se você, outra empresa vende, de maneira geral, é conhecida, né? Agora, obviamente, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde no Brasil, esses todos poderiam, né, obviamente, ter uma política pública, né, pensando e a partir dessas políticas públicas nós testamos, né, política de reposicionamento dos medicamentos, né? Nós tentamos, mas não tivemos sucesso ainda, infelizmente, né? Talvez é porque falte uns bons interlocutores, né, em nível no Brasil, no Ministério da Saúde. Espero que isso mude com o tempo, né? Mas, professor, não acho caro e não acho difícil, né? Nós tentaríamos fácil, nós tivemos a proposta tanto para um como para o outro aplicado aqui no Brasil. Agora precisa de recursos. Então, professor, considerando todos esses suas considerações, considerando uma trajetória, vamos dizer assim, sem obstáculos significativos, tecnicamente falando, no trabalho já feito, no trabalho ainda por se fazer, considerando a necessidade de uma aprovação Anvisa, e vamos assumir como uma premissa que haja um posicionamento favorável, um posicionamento, como bem sublinhado, de política pública clarividente. O senhor, nesse caso específico, teria como atribuir uma data esperada para que esse ciclo se... Porque a doença para o final do ano. 6 meses estaria para... Se tivermos recursos, em 6 meses daria para incluir aí uma quantidade de pacientes, no fase 2, uma quantidade de pacientes significativa, uma rapidez muito grande, porque a doença, para ver se protege ou não, é uma doença de menos de um mês, né? Então, no primeiro mês da doença, nós teríamos condições de responder a pergunta claramente qual é a vantagem. Tem que, obviamente, tatear um pouco a questão da dose, tatear a janela terapêutica, mas não teria dúvida nenhuma que em um ano teria condições, uma vez tendo preparação farmacêutica pronta nas nossas mãos, né? Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem uma unidade de terapia, unidade de pesquisa clínica, entendeu? Não teria dificuldade nenhuma, ou seja, quantidade de pacientes. O momento não é o adequado, porque nós estamos um processo, poucos pacientes com Covid. Experimentalmente, se você me dar as horas, eu faço isso em 2 meses, né? Porque eu não teria dificuldade nenhuma de fazer. Muito obrigado. Nós temos agora uma pergunta para o professor Montanari, ela é de autoria de Rafael, ele não declinou o sobrenome, mas ele diz o seguinte, o Rafael: o Brasil tem total capacidade, e obviamente ele conclui isso, à luz do brilhantismo
palestras, das atividades aqui compartilhadas, de descobrir e produzir novos fármacos contra o SARS-CoV-2 e outras infecções. Como poderíamos acelerar o processo de planejamento de medicamentos no Brasil? É uma pergunta de caráter geral endereçada ao professor Montanari. Muito obrigado, professor Horácio. Obrigado também ao Rafael pela pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como nós brincaríamos aqui, né? O professor, eu vou mais ou menos na mesma linha do professor Fernando Cunha, né? Existe sim uma questão que eu tenho defendido, e que nós todos temos defendido, que a ciência mundial tem defendido, né? Quer dizer, por exemplo, no caso das vacinas, foi um equívoco crasso dizer que as vacinas apareceram do nada, não é? As vacinas não apareceram do nada. As vacinas apareceram de uma ciência básica que já vinha sendo realizada há muitos anos, né? A Pfizer não achou o Paxlovid de um dia para o outro também, né? Lá atrás, quando nós já tivemos infecções SARS-CoV, MERS-CoV, já existiam candidatos que inibiam a principal protease desses vírus, né? Embora a coisa não seja transferível, nem sempre é transferível de um vírus para o outro, o que acontece é que, nesse caso, como são todos coronavírus, né, então isso sim seria possível. E, no nosso caso, a situação é mais ou menos parecida, né? Quer dizer, já existia uma história pregressa. E, para finalizar, o que eu diria, então, é uma coisa parecida com o que disse o professor Fernando Cunha, né? Quer dizer, esses fármacos, biofármacos que foram aprovados agora pela Anvisa, são todos aprovados em condição emergencial, né, que depois serão tratados da forma devida aí. Então, o que precisaria, sim, ser feito, né, e que nós não temos uma agilidade aqui no Brasil, é fazer um tipo de desenvolvimento dessa natureza, né, emergencial no sentido de fazer com que a coisa funcione de forma coesa dentro de uma equipe multidisciplinar e que tenha um foco muito importante na transdisciplinaridade, né, que, como bem comentou o professor Fernando Cunha, né, é a medicina translacional que nós precisamos hoje, né? Se nós conseguíssemos fazer isso, né, nós conseguiríamos, sim, num tempo muito curto, né, avançar e também produzir resultados de interesse aí. E as nossas universidades aqui no estado de São Paulo, se trabalhassem dentro desse conceito que já vem sendo observado de uma forma muito clara, e a gente viu isso hoje aqui nas 4 apresentações, né, nós sim conseguiríamos fazer esse avanço ainda mais rápido. Só falta uma questãozinha aí de esforço político para aquilo que a FAPESP vem fazendo de forma brilhante. Muito obrigado, professor. Obrigado, nós estamos chegando ao final da sessão de hoje. Eu teria uma última pergunta, ela não é endereçada especificamente a um dos palestrantes, ela é muito específica, ela é de autoria de João Guilherme Rocha Poço, do Centro Universitário FEI. E eu vou colocar essa pergunta e deixá-la para que, caso alguns dos senhores se sinta motivado, interessado em respondê-la, ou todos, o façam. E a pergunta é a seguinte: a nitazoxanida, antiviral de largo espectro, funciona ou não? E o estudo do MCT/UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado, funciona só nos estágios iniciais, semelhante aos estudos que indicam que esse fármaco atua com H1N1 só nos primeiros 3 dias? Depois a resposta imune do organismo é maior que a do fármaco? Então, essa é a pergunta do João Guilherme, que eu acho que é muito específica e que eu coloco aqui à disposição dos senhores, a quem se candidatar a responder. Sem entrar na polêmica, está demonstrado em trabalhos subsequentes que não funciona. Não funciona. Vários. Então... Muito bem. Alguma outra contribuição? Professor,
Se o senhor me permitir, só para contribuir um pouco, então, nós temos que seguir a gênese planejada de fármacos, né? Então, nós temos que fazer ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e aí sim, se chegar na fase 3, deu positivo, vamos para a fase 4 e experimentar. Muito bem. Nós estamos no final da nossa sessão de hoje, uma sessão muito rica, estimulante. Então, os nossos agradecimentos ao professor Rafael Victor Carvalho Guido, a professora Cristiane Guzzo, ao professor Fernando de Queiroz Cunha e Carlos Alberto Montanari, pelo brilhantismo das informações aqui compartilhadas e que vão ao encontro do interesse público e do interesse específico dos nossos participantes históricos ao longo de tantos anos do ciclo ILP-FAPESP, no sentido de divulgar o que de bom se faz no estado de São Paulo em termos de ciência e inovação. Gostaria de agradecer também ao ILP por essa parceria que tem dado tão bons frutos e a equipe que trabalha no background, a equipe que faz isso acontecer, equipe da FAPESP e também do ILP, a quem nós agradecemos por mais essa sessão. Desejamos uma boa tarde a todos e eu passo a palavra a Paula Schneider para fazer o encerramento por parte do ILP. Obrigada, professor Horácio. Eu acho que assim foi uma tarde riquíssima, com pontos de vista diversos, e eu acho que é sempre muito importante que a gente traga isso ao conhecimento das outras pessoas, né? Que não fique restrito às universidades, às fundações ou algo no gênero, né? Queria agradecer imensamente a todos os professores que estiveram aqui conosco hoje, tá? Agradecer à Rede Alesp pela transmissão, a equipe da FAPESP, que, como disse o professor Horácio, que está no background, o pessoal do ELP, que também estava no background, né? Porque eu acho que tem isso também, tá? E queria só falar para vocês o seguinte, que o ILP, ele tem um projeto pedagógico, tá? Então, para que as pessoas possam, ela é uma escola do Legislativo, os eixos principais são estratégicos, são de ensino, pesquisa, cultura e educação para a cidadania. Ele está disponível para quem quiser acessar, tá? Ele não vai passar. Tá? Aqui também tem o link para as pessoas que quiserem se inscrever nas atividades do ILP, que são gratuitas, tá? Tem outras publicações do ILP, revistas, dicionário de conceitos políticos, cadernos com artigos, com coisas riquíssimas, tá? E que eles estão todos disponíveis no site do ILP, tanto o acesso a cursos e eventos, quanto a publicações, tá? Então, só lembrando que o próximo evento do ILP será dia 28 de abril, é a aula 9 do curso sobre eleições, são as regras de propaganda e condutas vedadas em ano eleitoral, com o professor Hamilton Augusto, das 10 às 11, tá? No site do ILP. Então, queria agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco, tá? E muito obrigada à FAPESP e a todos os professores e as pessoas que nos acompanharam hoje. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos.